Temos o prazer de estar recepcionando nos estúdios da TV Prevê o economista bauruense Fernando Pinho, que sempre nos proporciona entrevistas inteligentes, agradáveis e de um alto nível. Muito obrigado, Fernando, por ter aceito o convite da produção e estar participando do nosso telejornal. Seja bem-vindo uma vez mais. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, nós estaremos discorrendo sobre vários assuntos de relevante importância no contexto globalizado, no contexto nacional e no contexto municipal. Nós tivemos esta semana, eu diria, uma grande surpresa com a eleição do Donald Trump, que se elegeu o novo presidente dos Estados Unidos, o 45º presidente daquele país. O que é que te pareceu esta surpresa que aconteceu para o mundo com esta eleição presidencial americana? Bom, nós não podemos esquecer que havia uma dúvida com relação à eleição dele ou não em relação a Hillary, porque no final da campanha, nos últimos dias, as pesquisas estavam muito próximas em termos de potencial de voto, né? Mas sempre ficava aquela expectativa de que ele não fosse conseguir se eleger em função da campanha extremamente agressiva que ele fez, né? Usando um marketing político pesadíssimo, né? E o marketing político é nada mais, nada menos do que da utilização de técnicas de ilusionismo psicológico para fazer com que uma pessoa aparentemente comum ao ambiente político como ele se transformasse num super-homem, não é? Ou a Hillary, que já era uma política consolidada, numa super-mulher. Só que ele conseguiu se eleger de uma maneira surpreendente, sem o apoio de grandes financistas e de grandes empresários americanos. Ele já era o próprio financista dele mesmo, não é? Ele rachou o partido Republicano, criou uma série de problemas, né? Mas ele foi guindado, né, ao cargo com uma plataforma de protecionismo, principalmente em relação aos atos de terrorismo. Então, ele soube trabalhar psicologicamente com esse medo americano, justamente das fronteiras abertas permanentemente, né? Eu estava lá há 2 anos, quando ele lançou a sua candidatura, e já foi uma novidade incrível. Depois ele acabou consolidando a sua candidatura, inscrevendo-se lá no seu partido para a sua candidatura ao lado de mais de 10 candidatos e foi eliminando um a um com as suas maluquices, ou seja, fazendo um marketing diferenciado para tentar aparecer na mídia. Ele que já aparecia sempre pela sua extravagância, pela sua exuberância, pelo seu poder econômico e pela sua contestação, uma vez que ele, inclusive, já faliu 4 vezes. Sim, aproveita a sua inteligência para captar investidores para os seus negócios. Ele tem um jeito diferenciado de administrar e de amealhar aquela fortuna que ele já herdou de família para tocar os seus negócios. Você não vê assim? Sem dúvida. Agora, o que acontece? Existe um fator negativo sobre o aspecto empresarial, é que o grande empresariado americano não o apoiou. A começar por Warren Buffett e Bill Gates, que são os 2 maiores fortunas norte-americanas, e são pessoas de alta capacidade e de credibilidade. Quer dizer, ele não foi apoiado justamente por causa desse lado extremamente extravagante, né? Uma pessoa que tenha um cargo como o presidente dos Estados Unidos tem uma responsabilidade muito grande em termos de decisões que possam impactar não só o território norte-americano, como também o resto do mundo, né? E ele, durante a campanha, se comportou como um cowboy que está permanentemente com o dedo no gatilho, né? E se há uma situação que o mundo não precisa mais, é de conflito. Bom, ele andou fazendo umas declarações muito polêmicas e a maneira como ele apareceu é muito contestada nos Estados Unidos. Ele teve um reality show, ele era dono da Macy's, ele tem fábrica nos Estados Unidos, anunciou a construção da Trump Towers, 4 empreendimentos
empresariais no Brasil em 1910, 12, e não sei se ele não conseguiu captar recursos ou parceiros econômicos para levar adiante o seu projeto. E as promessas dele foram mirabolantes, como, por exemplo, construir um muro uma extensão de quase 1.000 quilômetros em toda a extensão territorial na divisa entre México e Estados Unidos, para que o mexicano não possa passar a fronteira. É meio utópico tudo que ele andou falando. Parece até que ele já mudou muita coisa, mas eu vou discutir com você algumas ideias que ainda estão com bastante dúvida na cabeça de muita gente. Era óbvio que ele iria mudar, porque uma coisa é o discurso de campanha e o outro é a realidade. Ele sabia do que se tratava. Agora, o problema do muro é uma coisa absolutamente estapafúrdia, o México não vai aceitar isso. Agora, existe uma outra situação também, que é o seguinte: por menos que os norte-americanos ou qualquer um de nós goste dos imigrantes, nos países desenvolvidos, e não é só isso, quer dizer, não só com relação aos Estados Unidos, mas também em países do primeiro mundo europeu, os trabalhos pesados, sujos, são feitos por imigrantes. É, isso acontece no México também. Então, quer dizer, de onde vai se tirar a mão de obra de baixa qualificação para fazer trabalhos pesados nos Estados Unidos se os mexicanos forem impedidos de entrar? Não é só mexicano, não é porto-riquenho, Enfim, guatemalteco, toda a América Latina. É El Salvadorenho. Toda a América Latina. A América Latina tá. Até brasileiro, pedreiro, tem muito lá. Sem dúvida. Né? Trabalhando na construção civil, enfim. Sim. É um problema que, como nós temos os nordestinos, que faz esse tipo de trabalho. E os Estados Unidos foram um país que se fizeram à custa de imigração. E nós não podemos esquecer isso, que grande parte da força de trabalho norte-americana é hispânica. Uma ocasião eu estava lá nos Estados Unidos e aí anunciaram um determinado número de mexicanos que foram... houve um recenseamento para dizer quantos mexicanos estavam nos Estados Unidos. Aí apontou-se um número que eu não me lembro agora se são 15, 20 milhões. Aí eu tenho um filho que morava lá, ele falou assim: pai, esse número está errado, porque metade não abriu a porta. Ou seja, ilegais. Ficou escondido que são ilegais. Sim, sem dúvida. Então, e o número de imigrantes ilegais do mundo inteiro lá nos Estados Unidos realmente é um absurdo. E se ele vai conseguir despejar esse povo para fora, eu particularmente não acredito. Mas, nós não podemos esquecer também, né, o Samuel, que os Estados Unidos, por serem uma democracia consolidada e um país livre, eles têm um poder fortíssimo, que não é um poder constituído, que é a imprensa livre. Né? O presidente norte-americano não pode tudo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, porque a imprensa é muito ativa, a imprensa já tirou muitos presidentes, a imprensa já resolveu muitos problemas, exatamente como acontece aqui no Brasil, e ele não vai conseguir fazer o que ele quiser, porque ele tem a economia americana é uma economia que está permanentemente nos trilhos, independente dos problemas que tenham e da vontade do governante. Uma coisa que eu acho que já começou, independe dele, e ele está batendo muito nesta tecla, é que a balança comercial com a China lá também é muito grande. Sim. Ocorre que nos Estados Unidos, antigamente, quando eu comecei a frequentar os Estados Unidos, e lá se vão muitos e muitos anos, eu só encontrava os produtos no máximo do Japão, da Holanda, eletrônicos da Alemanha. De repente começou a surgir uma avalanche de produtos made in China. Você não achava mais nada dos Estados Unidos. Sim. E eu tenho ido nos últimos anos para lá e estou vendo uma modificação outra vez de empresas, até mesmo americanas, que voltaram a produzir nos Estados Unidos. E ele disse que ia trazer de volta os empregos em detrimento àquelas empresas que foram embora para a China. Será que ele vai conseguir? Eu acredito que não. Eu acredito que é inexorável o papel da China no mundo moderno. A China resolveu realmente tomar conta do mundo no sentido prático e não de direito, né? Porque eles têm uma máquina
uma máquina tremendamente azeitada para fazer superávites comerciais, dinheiro em quantidades, em quantias inimagináveis, e tem também uma massa de cidadãos de alta capacidade intelectual que estão gerenciando o país e ajudam a fazer o planejamento estratégico de expansão do Império Chinês. Então, hoje, a inter-relação que existe entre os países, principalmente entre os Estados Unidos e a China, ela não pode ser abortada de uma hora para outra. Por quê? Porque os Estados Unidos são o maior comprador hoje de títulos da dívida pública norte-americana, que é crescente. Então, o dólar se sustenta também nesse fluxo. Então, nenhum presidente americano cometeria o desatino de fazer um ato de rebeldia com relação a declarar os produtos chineses não bem-vindos. Por quê? Porque a economia americana não teria como suportar essa desavença, e também porque o fato desses produtos mais baratos entrarem nos Estados Unidos faz com que a inflação americana também fique mais baixa. Porque se esses produtos forem internalizados, se houver um processo de substituição de importações por produtos internos, como houve essa tentativa no governo Lula e Dilma, nós vamos ter aqui um aumento de custo brutal para o cidadão, porque em muitas circunstâncias os Estados Unidos não têm competitividade, custo para competir com o produto chinês. Então isso iria bater aonde? No bolso do cidadão norte-americano. Duas outras coisas para encerrar este capítulo, além de falar do Brasil, eu entendo que é até meio temerário algumas afirmações do Trump. Uma delas é que ele quer expulsar o islamismo dos Estados Unidos, os islâmicos, quer declarar guerra. E isso vai causar um problema muito sério para aquele país, até por conta de ações terroristas. E outro, eu te pergunto, como é que você vê esta relação amistosa e esta admiração mútua que está havendo entre ele e o Putin, que é o presidente da Rússia? Sim, bom, com relação a tentar expulsar os islamitas, eu acredito que ele talvez não tenha atentado para o fato, muito modestamente, que a Constituição americana permite o livre credo. Não há nenhum tipo de problema. O grande problema são os atos terroristas, porque nós temos que dividir os islamitas genuínos daqueles que estão no terrorismo. E há pessoas de má índole em todas as religiões do mundo. Há pessoas de má índole no evangelismo, no catolicismo, no judaísmo. Então, ele não vai ter como separar o joio do trigo. Porque essas pessoas que estão ali, quer dizer, mesmo complicado. Que eu não concorde, ou que ele não concorde com o culto de cada pessoa, a devoção, eles são pessoas, na maioria de bem, que produzem impostos, produzem riquezas e estão fazendo com que a nação... Até porque o Alcorão que norteia o islamismo não preceitua a violência. A violência, exatamente. Com relação a Putin, eu vejo isso como uma grande jogada de marketing. Por quê? O Putin sempre foi, quer dizer, a Rússia sempre foi o grande oponente dos Estados Unidos do mundo. Deixou de ser depois do fim da Guerra Fria, né, com a queda do Muro de Berlim. E hoje, como o Putin é um dos insufladores daquela guerra na Síria, né, e os Estados Unidos e a Síria e a Rússia estão permanentemente ali em combates contra aqueles rebeldes, seria uma maneira de trazer a Rússia para o lado dos Estados Unidos, pelo menos em relação aos conflitos no Oriente Médio. Porque os Estados Unidos fornecem armas para um lado, a Rússia fornece armas para outro, e os problemas continuam, morrem soldados americanos, morrem soldados soviéticos, e os problemas continuam, e o país, quer dizer, o mundo não consegue ter paz de espírito. O que se altera para o país a chegada do Trump? Para o Brasil, eu acredito que nada, por uma razão muito simples. A relação entre Brasil e Estados Unidos, pelo menos em termos de comércio internacional, ela é muito pequena, porque o Brasil é o 13º país na lista do governo americano de onde eles importam produtos. Então nós não temos nenhuma relevância econômica para os Estados Unidos como grande parceiro comercial.
Em segundo lugar, nós temos um sério problema de relacionamento com o governo americano e o Obama sofreu muito com isso, que foi justamente aquela situação da hostilidade da esquerda brasileira ao capitalismo norte-americano, insuflada fortemente por Lula e Dilma. Então, essa demonização, né, que foi corroborada também pela Cristina Kirchner, por Hugo Chávez, por Maduro, quer dizer, tudo isso foi muito explorado, isso criou um ânimo muito desagradável em termos de governo brasileiro versus governo norte-americano. Eu acredito que as coisas não possam piorar, mas elas possam melhorar, no sentido de que Temer, pelo que se percebe, tem uma vontade de fazer com que essas relações possam melhorar. O Serra tem tentado também participar mais de alguns atos da diplomacia brasileira que foi abandonada no governo Dilma, porque ela sempre se colocou totalmente contra grandes tratados, ela sempre foi uma pessoa muito avessa a isso. Então eu acredito que o Brasil possa se beneficiar disso. Eu não digo que extravagantemente, não vai ser assim uma melhora tremenda, mas só pelo fato de não haver mais essa situação de agressão pela mídia entre o presidente brasileiro e o presidente americano já vai ser uma grande coisa. Eu também entendo assim. Eu te pergunto agora, nós estamos aí vivendo alguns meses sob a batuta do presidente Michel Temer. Sim. Como é que você avalia essas ações deste presidente que está cumprindo o mandato tampão por mais 2 anos e meio? Bom, se é que termina, hein? Se é que termina. Eu espero que termine até. Ele está tendo muita dificuldade, não foi o presidente escolhido, quer dizer, ele foi guindado ao poder quase que por sucção, né, porque Dilma foi a piada do poder. Está tendo muita dificuldade, porque é óbvio, ele pegou uma economia totalmente destroçada, né, o tecido social desgastado, sofrendo com um nível de desemprego recorde na economia brasileira. E eu não acredito que ele pudesse fazer melhor, mesmo eu não sendo partidário de algumas políticas que foram apoiadas pelo PMDB quando estavam ombro a ombro com Dilma Rousseff. Agora, ele vai ter uma situação assim de bastante, quer dizer, uma necessidade de trabalhar muito, porque ele tem um espaço, um intervalo de tempo muito curto em termos de mandato para poder conseguir fazer alguma coisa. As coisas estão se encaminhando bem, né? Óbvio que o corporativismo de funcionários públicos, as dificuldades de cortar despesa, elas são muito grandes no Brasil, ainda mais num país acostumado a quer dizer, as pessoas se acostumaram a viver penduradas no Estado, pelas benesses do Estado, né? Então isso é um problema muito sério. Agora, por outro lado, há um ânimo com relação às medidas que estão sendo tomadas. O comércio em alguns setores já esboçou alguma reação, a indústria também em alguns setores já começou a produzir. Só que até hoje nós só temos uma carta de intenções em cima da mesa. Nós não temos nada muito palpável. Por exemplo, a Petrobras apresentou um prejuízo de 16 bilhões e meio de reais. Muita coisa. Né? Grande parte disso foi decorrente do plano de demissões voluntárias, indenizações não devem ocorrer em outros exercícios, mas são valores astronômicos para qualquer e que vem economia. Sendo acumulado E que vem sendo nos acumulado. últimos anos. Agora, o povo brasileiro vai ter que pensar no seguinte: não dá mais para todos viverem pendurados no Estado. Ah, não dá. Porque isso é uma ilusão, é infantil achar que o Estado brasileiro não vai ter que passar por um processo de emagrecimento brutal. Por exemplo, diminuição até hoje. Uma coisa que as pessoas colocam, pesquisadores, empresários, estudiosos, até hoje ninguém falou absolutamente nada a respeito da folha de pagamento do setor público no Brasil, que é brutal. E a própria Previdência Pública. Também, ela consome a própria Previdência Pública. Os particulares pendurados na Previdência recebem infimamente recursos perto daqueles que estiveram ao longo dos anos recebendo e que estão recebendo e que vão se aposentar porque adquiriram os direitos o direito em cima
é um negócio triste. Agora, parar para pensar... A Previdência é alguma coisa que vai ter que ser mudada urgentemente. A reforma trabalhista também é algo que vai ter que ser atacado, quer queiram, quer não, aí os juristas, os juízes, porque a reforma trabalhista no Brasil ela vai ser feita por bem ou por mal. Por quê? Por uma razão muito simples. Quem vai mudar, quem está mudando a legislação trabalhista no mundo chama tecnologia. A tecnologia é a grande ceifadora de empregos no mundo. E quem não entender isso e não mudar a legislação trabalhista o mais rapidamente possível, a tecnologia está invadindo as nossas vidas com uma velocidade que a maioria das pessoas não percebe. Não percebe. O número de empregos que estão sendo destruídos pela tecnologia é tremendo. E se nós continuarmos insistindo numa legislação trabalhista, onde o grande empresário, o pequeno e o médio, são sempre penalizados, eu não consigo despedir, eu não consigo contratar com um custo razoável, o que vai acabar acontecendo? A economia não vai sair desse atoleiro em que ela está. Então, o grande empresário, o pequeno e médio, estão esperando que o governo faça a sua parte em termos de diminuição de despesas. A PEC 55 é para isso? Olha, como também a 241. Né? Que mudou de número em função de passar para o Senado. Sim, mas isso é apenas o começo. O começo é o início de um processo de diminuição da despesa pública. Né? Agora, o problema da corrupção, que está sendo aí apurado aí pela Lava Jato, as coisas tem havido alguns problemas, mas parece que estão aí na direção certa. A reforma trabalhista, como eu falei, ela vai ter que ser levada adiante, senão as próximas gerações não vão ter dinheiro para se aposentar. Vide o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Esse é o Brasil de amanhã, se todos os estados não se moverem. Uma reforma tributária, no sentido de diminuir a necessidade de arrecadação, porque a reforma tributária é uma coisa que já era para ter sido feita há 30 anos, nunca nenhum presidente conseguiu fazer isso. Né? E a estabilidade do funcionalismo público, que é uma aberração para qualquer país que queira, por uma razão muito simples, porque se o cidadão comum não tem estabilidade, por que o funcionalismo público tem que ter? É verdade. Né? Isso é uma coisa absurda, intolerável, que está sendo paga por todos nós, e a população cansou desses desmandos. Né? Tanto é que os reflexos de tudo isso aconteceram nessas últimas eleições e se não mudarem, vão acontecer nas próximas também. Sim. Deixa eu fazer umas perguntas aqui do telespectador. Claro. O Luiz Carlos, da Bela Vista, ele diz o seguinte: Pinho, eu queria falar do assunto para que o senhor comentasse. Aliás, ele diz que acompanha você quando você participa de programas de rádio, e ele diz que gosta muito dos seus comentários. Seguinte, dia 1º de maio é dia do trabalhador. Por que nós não temos o dia do funcionalismo público, o dia do professor separado? Segunda, já arrumaram mais um ponto facultativo. O senhor não acha que é muita farra do boi com o nosso dinheiro? Olha, essas coisas eu concordo com o ouvinte, porque são coisas que todos nós estamos pagando. A população, grande parte da população não entendeu que gostar de feriados é alguma coisa muito perigosa. Quer dizer, querer que esses feriados possam continuar, porque cada dia de feriado desses, ao contrário do que muitas pessoas, mas as pessoas vão para a praia, vão para o campo. Não, os prejuízos são brutais, porque é um custo que vai para a mercadoria, que vai para todas as mercadorias que nós estamos pagando. Quer dizer, o custo do empresário, o funcionário trabalhando ou não, ele é computado no produto final que vai ao consumidor. Então, esse é um jogo de perde-perde. Quer dizer, eu não trabalho, mas o custo de alguém que está me pagando por eu não trabalhar vai para o custo dos produtos. E eu pago por essas férias que eu penso que mereço, mas muitas vezes elas não são tão merecidas. Então, essa é uma coisa também que vai ter que ser colocada, porque uma nação que trabalha 8 horas por dia só e tem 30 dias de férias por ano, é alguma coisa que precisa ser repensada. Isso é uma absoluta insanidade em termos de desenvolvimento econômico. Nós não podemos esquecer que nós estamos competindo com povos como os chineses, que têm direito a 1 semana de férias por ano e só a tarde de domingo de descanso semanal. E eles não vão parar porque nós não conseguimos acompanhá-los. Então as pessoas têm que pensar nisso, que o excesso de lazer de um
vai acabar fazendo com que outro tome o emprego daquele que quer ficar descansando. Então, é uma conta que precisa ser colocada, as pessoas não estão atentas a isso, certo? E os países desenvolvidos, como a China hoje, que já é uma economia de mercado, está atenta a isso, a essa moleza, entre aspas, do trabalhador latino-americano, que não entendeu ainda que ele tem que trabalhar mais e não menos. O Brasil até que já melhorou bastante. Antigamente nós tínhamos, você é mais novo do que eu, mas antigamente nós tínhamos feriado aí para tudo quanto era santo. Era santo não sei o quê, santo não sei o quê, era feriado nacional. Era dia santificado, e não trabalhava assim muita gente. E depois foram caçando aí muitos santos aí, e passou-se, mas ainda assim nós temos um número bastante elevado de feriados, de datas consagradas. Eu até entendo que se homenageie, mas parar de trabalhar a economia dá uma... Veja bem, mas se nós formos levar em consideração, Samuel... E o latino-americano, e nós não temos o costume que o latino-americano tem, que é aquela siesta, ou seja, dormir a tarde inteira, muitos não voltam ao trabalho. Agora, uma coisa muito mais inteligente seria o seguinte, cada um tem o seu credo. Então, por exemplo, o dia 1º de maio, ou um feriado religioso, por exemplo, Corpus Christi, por exemplo. Eu vou à igreja, faço a minha oração, assisto um culto lá de 1 hora, 1 hora e meia e vou embora trabalhar. Agora, por que nós temos que confundir as coisas? O que tem que ver, por exemplo, o dia de jogo, por exemplo, da Copa do Mundo? Por exemplo, sem querer entrar em detalhes. Quanto custou isso para o país em termos de renúncia de receita? Quantas pessoas deixaram de trabalhar, querendo trabalhar, não apreciando futebol, porque muitas pessoas não apreciam futebol, e deixaram de produzir por causa disso. Então é uma coisa que nós temos que pensar, nós temos que parar de confundir coisas, aquilo que é necessário daquilo que não é necessário. O Pedro Valentim, ele diz, logo após a vitória de Donald Trump, o dólar subiu e as bolsas despencaram. No entanto, depois do discurso dele, o mercado voltou a se acalmar. Na sua opinião, por que isso aconteceu? É a esquizofrenia, o medo, né? O mercado financeiro, ele vive de expansões e recessões, quer dizer, não necessariamente ligadas ao que está acontecendo na economia, mas a economia é expectativa. Então, se há um grupo de pessoas que pensa que aquilo pode ser mal para a economia americana, o dólar cai. Há um grupo de investidores que pensa que aquilo é bom, então o dólar sobe. Então é um jogo, é uma disputa de poder. Agora é o seguinte, o mercado financeiro, ele comanda o mundo. O mercado financeiro derruba governo, o mercado financeiro, quer dizer, não é uma entidade, não é uma pessoa ou duas, mas são movimentos de expectativas que podem fazer com que um país vá à ruína ou não. Então, isso é uma coisa absolutamente normal, né? E essa volatilidade pode até piorar ou até diminuir. O Japão, por exemplo, a bolsa japonesa no primeiro dia caiu 5%. Houve até interrupção dos negócios, mas as coisas vão se acomodando, não é? E há muitas pessoas que operam no mercado financeiro que utilizam o pânico para ganhar dinheiro, né? O Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, ele diz o seguinte, né? Que seja tímido quando todos estão em euforia e seja arrojado quando a maioria está em pânico, porque é aí que se faz bons negócios, né? Nós tivemos esses dias aí a repatriação de recursos que estavam, eu não diria escondidos, mas estavam lá meio camuflados em alguns países do mundo. E proporcionou-se uma abertura, pagando-se impostos e houve uma repatriação de um bom volume de dinheiro. Sim. Você entende que essa medida foi Olha, positiva? Existe um movimento no mundo para se acabar com a corrupção, né? E isso no Brasil acabou coincidindo com os efeitos aí da Operação Lava Jato. Agora, uma coisa que precisa ser colocada é o seguinte, nós não podemos esquecer que grande parte desse dinheiro que foi para fora não foi dinheiro fruto de corrupção, foi dinheiro que pessoas mandaram por medo. Nós não podemos esquecer, né? Eu tenho 62 anos, né? Já não sou tão novo, mas eu me lembro disso. Nós chegamos a ter aqui 84% de inflação ao mês, no final do governo Sarney.
Quer dizer, isso é uma coisa que é inimaginável. Só os alemães que viveram os horrores da guerra na Segunda Guerra Mundial sabem o que é uma inflação. Ou se não, os venezuelanos, né? Ou os venezuelanos. Então, o que acontece? Grande parte desse dinheiro foi para lá por medo. Né? Porque as condições, e o que acontece? Grande parte também, quer dizer, esse dinheiro não vai ser todo repatriado. Quer dizer, as pessoas estão pagando, mas vão ficar lá. Por quê? Porque nós ainda não temos indicações de que o Brasil caminha para um processo de estabilidade contínuo, porque a nossa estabilidade ela é sempre variável. Quando é que você acha que nós tendemos a enxergar uma luz no fim do túnel e que o nosso processo de recuperação econômica se dará de forma mais acentuada? Olha, como cidadão, eu gostaria que fosse já, imediatamente, porque é muito triste se ver pessoas passando fome, é muito triste se ver famílias desempregadas que já estiveram com um padrão de vida elevado, hoje estarem passando por problemas muito sérios. É muito triste se ver a desesperança nas pessoas. É muito desagradável ver o aumento do número de pessoas pedindo esmola nos semáforos. Tudo isso é muito desagradável. Agora, como técnico, como economista, eu não vejo como se reverter esse desemprego antes do final do ano que vem ou 2018. Por quê? Porque, primeiro, o empresariado precisa acreditar que vale a pena continuar investindo. Em segundo lugar, o custo de oportunidade no Brasil é muito alto, que é a taxa de juros. Então, quem está capitalizado hoje não vai investir no seu negócio se for para ter uma rentabilidade menor do que ele teria deixando o seu capital aplicado no mercado financeiro. E eu também não acredito que a taxa de juros vai cair tão rapidamente também por causa dessa instabilidade agora nos Estados Unidos, que não é tão grave, mas ela pode se tornar algum problema para a gestão aqui da política monetária. O Zé Leme da Nova Paulista, ele diz, na sua opinião, nós teremos ainda uma renovação e mudanças na composição das assembleias, no Senado, nas próximas eleições, porque o povo parece que não está acreditando muito na classe política e nestes governos que estão por aí. Qual é a sua opinião? Bom, eu fiz menção agora há pouco que a legislação trabalhista no Brasil iria mudar por vontade ou contra a vontade dos governantes, porque a tecnologia está invadindo a nossa vida e esse negócio das atividades, de proteger as atividades fim, isso é algo absolutamente esdrúxulo, porque as atividades fim também estão acabando. Né? As atividades fim também estão acabando. Então não adianta só achar que com legislação vai se impedir que a tecnologia mude. Quer dizer, mude esse problema do desemprego. Com relação aos políticos, aí, ao panorama político. Eu acredito que, de acordo com as últimas duas eleições que nós tivemos aí, não só para prefeito, mas também outras aí para governador aí em anos anteriores, para presidente, que a abstenção, a fuga das urnas vai aumentar, e isso vai fazer com que o voto se torne facultativo novamente por força da vontade do eleitor. Eu acredito, quer dizer, outro dia eu ouvi algum político, eu já não me lembro qual foi, colocando isso como talvez um próximo projeto de lei. Porque não adianta ter obrigatoriedade de votação se as pessoas não têm vontade de votar, porque não se vêem representadas naqueles políticos ali. Então isso também é uma coisa que vai mudar no Brasil. Já está mudando. Eu acredito que o voto ser facultativo já é algo que está sendo praticado, independente da lei, porque a lei vai acabar se tornando letra morta. Né? Como mostraram aqui as últimas eleições aqui em Bauru. É verdade. Por falar em Bauru, eu queria que você desse a sua opinião sobre o pleito municipal e a chegada de um novo prefeito para os próximos 4 anos, face essa situação econômica financeira, porque passa os municípios com queda de arrecadações, com queda nos repasses do governo federal, do governo estadual e do momento difícil que os prefeitos terão pela frente, principalmente. Bauru ainda está numa situação um tanto privilegiada, que está honrando os seus compromissos, mas tem muito município brasileiro que não está conseguindo. Não dá para trabalhar sem reservas. Bom, o que acontece? Eu tive a oportunidade de participar de alguns debates com alguns candidatos, em todas as fases do processo,
as últimas aí, na última semana anterior às eleições, e eu vi, assim, vontade de acertar, mas não vi planos tão bem consolidados assim que pudessem levar realmente a uma melhoria da situação caótica em que Bauru está. Bauru é uma terra arrasada hoje como cidadão, basta dar uma volta por aí para nós constatarmos, para ver pelo menos visualmente como é que a cidade está. Bom, alguns candidatos eu fiquei assim bastante preocupado, nós preparamos assim um questionário assim com bastante responsabilidade, antes dos debates, também calçados naqueles planos de governo que foram registrados em cartório. Aquilo foi uma grande iniciativa aí da imprensa, isso comprometeu as pessoas, né? Agora, algumas coisas que eu coloquei durante os debates me ficaram assim com respostas não convincentes, e isso também impactou muito o eleitor. Primeira coisa, o candidato atual, uma situação que deixou as pessoas muito preocupadas, que não votaram no candidato que ganhou, no Gazeta. Primeira coisa, foi a mistura de ideologias nas coligações. Nós temos o absurdo de ver PCdoB com DEM. Para uma pessoa que pensa, isso é um verdadeiro curto-circuito mental, porque as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, não entenderam o que estava acontecendo. Isso aconteceu também no governo Agostinho, que foi resultado, quer dizer, isso gerou essa paralisia de 8 anos de governo claudicante. O primeiro ano foi muito bom, porque o Tuga deixou um caixa bastante alto, mas depois aquilo se transformou num problema crônico e se arrasta até hoje. A cidade está parada, imobilizada por falta de caixa e também de gestão. E essa salada ideológica no governo Agostinho gerou o quê? O loteamento político dos cargos, que causou a própria imobilidade dele como gestor. Ele não tinha nenhum tipo de traquejo administrativo, ele teve uma carreira como vereador, e ficou claro que essa incapacidade, essa falta de aptidão para a gestão acabou comprometendo todo o mandato dele, e ele acabou ficando na mão de pessoas sem também muita capacidade. Com relação ao prefeito atual, eu já vi algumas decisões dele que parece que estão assim coerentes, tem um bom secretário de saúde, parece que é uma pessoa qualificada, eu já tive a oportunidade de participar também de um evento com ele, é uma pessoa que conhece o sistema, só que é só uma pessoa por enquanto, né? Agora, ele já disse que vai dar um perfil técnico para o secretariado. Agora, a população hoje, pessoas com quem nós conversamos, colocam o seguinte: como é que ele vai lidar realmente na prática com o problema do fisiologismo e da necessidade de acomodar os parceiros políticos de outras legendas dentro da gestão dele. E isso é uma coisa que não está clara, e as pessoas estão ainda muito reticentes em acreditar que isso possa dar certo. Só que a cobrança vai ser muito grande, porque se os secretários não forem colocados nas posições certas, pessoas com capacidade, a rotatividade de secretários vai ser muito grande, porque a pressão em cima desse governo também vai ser muito grande. Para encerrar, você tem um blog onde você expõe as suas ideias, os seus raciocínios e sobre aquilo que você tem se orientado nos cursos que faz e nas palestras que profere. Que blog é esse? É o www.fpinho.com.br. Repete. www.fpinho.com.br. Bom, Fernando Pinho, eu quero agradecer imensamente a sua vinda aos estúdios da TV Prevê. É sempre oportuno trazê-lo aqui pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, pela sua cultura, para falarmos basicamente nesses assuntos da área onde você domina com muita tranquilidade, você como economista. Esperamos revê-lo brevemente na nossa programação. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. E até o próximo programa. Muito obrigado. Nós estamos encerrando o nosso enfoque regional de hoje, prometendo voltar na próxima segunda-feira nos horários alternativos deste programa jornalístico onde você é o nosso convidado. A todos um excelente final de semana e até segunda neste mesmo horário.